O Tribunal Superior Eleitoral, dizia eu, rejeitou a ação que acusava o presidente Lula, o PT e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói de propaganda eleitoral antecipada. O processo contestava o samba enredo em homenagem ao petista no Carnaval. A decisão foi tomada por maioria e afastou nesse momento o pedido de multa de R$ 9.650.000 apresentado pelo Partido Novo, Berenice Leite. Os ministros entenderam que não há base jurídica para a punição antes da realização do desfile. A relatora, a ministra Estela Aranha, afirmou que o evento ainda não ocorreu e que não é possível caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Ela também disse que a simples divulgação do enredo nas redes sociais não configura irregularidade, Berenice. É sempre a mesma justificativa, né? Um verdadeiro copia e cola desses ministros que não têm comprometimento com o que está na lei. Vamos lembrar que essa ministra também é mais uma indicação do presidente Lula. Essa questão de indicação do executivo aparelha sim as instituições, não dá mais credibilidade, muito pelo contrário. E veja, né? Basta comparar ali e perceber os dois pesos e duas medidas. Quando se tratava do ex-presidente Jair Bolsonaro, imagine, né? Vamos trocar os personagens e pensar que esta homenagem seria lá em 2022 para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vocês acreditam mesmo que isso seria permitido? Bolsonaro sequer podia fazer lives de dentro de sua casa. À época, o Palácio do Planalto, aliás, o Palácio do Alvorada, que é a residência oficial do presidente da República. Até isso ele foi impedido de fazer no período pré-eleitoral. E agora, né, uma escola de samba financiada com o dinheiro do governo, do Estado, destinado aí o PT, né, mais uma vez usando da máquina pública para se autopromover. Eu vi ainda ontem também, Daniel, um discurso da ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, e até estava criando esperanças de que ela ia ter ali uma decisão sábia. No entanto, né, falou, mas na prática o que prevaleceu? Né? Prevaleceu o governo Lula, mais uma vez vencendo com o aval da Justiça, né? O próprio juiz Gilmar Mendes já falou em outras ocasiões que se não fosse o STF que também está dentro do Tribunal Superior Eleitoral, Lula não estaria hoje na condição de presidente da República. E é isso que acontece debaixo dos nossos olhos. Nós temos partidos, a exemplo do Novo, do PL, uma oposição que está fazendo oposição ao longo dos anos, mesmo sabendo que nós temos um poder judiciário que está totalmente corrompido, que faz julgamentos políticos, que quando se trata de direita, a balança pesa e a Constituição se cumpre. Às vezes nem a Constituição se cumpre, né? Nem a lei é respeitada. Agora, quando se trata do governo de esquerda, do PT, eles simplesmente ignoram. E a justificativa, como eu disse, é a mesma que o Paulo Goneu usa, quando também arquiva processos, fala que não há elementos suficientes para que a denúncia, né, seja de fato aceita. É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma justificativa. Eles não têm nem a criatividade de colocar ali, né, algum juridiquês para tentar enrolar o povo. A gente já está farto de ouvir isso. E falo isso como jornalista também, porque a cada vez que nós pedimos respostas que vêm por parte do Poder Judiciário, principalmente Revista Oeste, ainda ontem estava acompanhando no Sem Filtro, né, o jornalista Christian Costa falando sobre um pedido de informações, e é simplesmente um descaso com a Revista Oeste quando a gente faz esse pedido via lei de acesso à informação, e eles não trazem informações robustas, simplesmente copiam e colam, e como eu volto a reforçar aqui, às vezes nem a lei eles cumprem, o que é um absurdo, e isso vai promover sim a campanha do presidente Lula, até porque vão ser mais de cerca de 1h30 em horário nobre, sendo divulgado ali não só o número dele, o número do PT, como também falando absurdos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daniel. Agora, Marcelo Rocha Monteiro, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a decisão não representa autorização prévia para eventuais abusos. Segundo ela, o processo continua e pode haver nova análise após a realização do desfile. Vamos ouvi-la. A festa popular do Carnaval não pode ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça,
anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral, o que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa Justiça Eleitoral, que já foi acionada. Isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra, entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este Tribunal Superior Eleitoral. Não pode haver realmente propaganda eleitoral antecipada, a legislação é clara, a atuação do Tribunal Superior Eleitoral vem sendo exemplar neste sentido de atuar com rigor, tempestivamente e rigorosamente. Marcelo Rocha Monteiro, segundo a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE rejeitou aí essas ações para barrar o desfile de Lula, mas teria mandado um recado que há risco de ilícito. É fato? Daniel, eu não sei se o pessoal vai lembrar de um programa da escolinha do professor Raimundo, que tinha um personagem, que era o Sandoval Quaresma, que ele começava respondendo muito bem, ele ia respondendo bem. Aí, no final, ele cometia um erro bobo, né? E o professor ficava, só estava indo, estava respondendo tão direitinho, no final, fez tudo, falou uma besteira, fez tudo errado. Aí ele diz assim, lamentando, né? Puxa, eu estava indo tão bem, né? Eu lembrei dele agora, né? A ministra Carmen Lúcia estava indo tão bem, né? Falando de que a festa do carnaval não pode ser uma festa para cometer crime eleitoral, para fazer propaganda antecipada, etc. Isso aqui está parecendo areia movediça, não é areia bonita de uma praia, é uma areia movediça, quem pisar pode afundar. E aí, no final, ela nega, ela e os colegas negam o pedido de liminar. Ainda não aconteceu o desfile. Ministra, olha só, quando a gente pede uma liminar ao Poder Judiciário, o que é uma decisão liminar? É uma decisão concedida de forma antecipada, como uma cautela. Por quê? Porque ainda não aconteceu e eu estou pedindo a liminar para o juiz para evitar que aconteça. É exatamente isso. É exatamente porque ainda não aconteceu e o Partido Novo, se não me engano, foi o Partido Novo que fez esse pedido, né? Ele pede liminarmente, né? In limine, né? De início, desde já, né? Que seja aplicada ali aquela medida para impedir que aquilo aconteça. Né? E você tem todos os elementos, né, no sentido de que aquilo vai acontecer. Ou alguém aqui acha que não vai acontecer? O desfile da Acadêmicos de Niterói bajulando o presidente Lula, fazendo propaganda eleitoral antecipada, falando mal do Bolsonaro. Alguém acha que não vai acontecer? Alguém tem dúvida se vai acontecer desfile de escola de samba no Rio de Janeiro nesse final de semana? É uma dúvida? Talvez aconteça? Talvez aconteça, não. É uma certeza, vai acontecer. E por isso é que se vai à justiça pedir a liminar. Não deixem que aconteça. E isso vai caracterizar a propaganda eleitoral antecipada. Todos os elementos de prova, ao contrário do que os ministros disseram, todos estão ali na frente dele. Todo mundo conhece a letra do samba enredo. Todo mundo sabe que a Janja, a deslumbrada primeira-dama, vai desfilar. Todo mundo já viu, eu já vi. Será que foi só eu que vi? Todo mundo já viu imagens do barracão da escola de samba. Barracão é onde são feitas as alegorias e os adereços. Todo mundo já viu que tem alegorias com inscrições, inclusive com a imagem do presidente Jair Bolsonaro e aquelas inscrições do tipo 700 mil mortos, atribuindo essas mortes de forma absolutamente imbecil
ao presidente Jair Bolsonaro, como se tivesse sido ele, não o vírus do Covid que matou essas pessoas. Então, todo esse discurso que a então oposição fazia contra o presidente Jair Bolsonaro, e que vai ser agora usado como propaganda eleitoral a favor do Lula, né? Ou alguém tem dúvida de que a disputa da eleição presidencial vai ser novamente Bolsonaro e Lula? Todo mundo sabe que vai ser isso outra vez. A única diferença é que, em vez de Jair Bolsonaro, vai ser Flávio Bolsonaro. Então, todas as evidências estão diante dos ministros, mas eles dizem, não, só depois. Só depois que aconteceu o desfile. Depois que aconteceu o desfile, a propaganda já foi feita. E a ideia do pedido de liminar é evitar que o mal aconteça.